João capítulo 14, a partir do verso de número 7, nós lemos assim: Se vós me tivesseis conhecido, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém? Meus irmãos, antes mesmo de entrar no texto dessa noite, eu quero compartilhar com os irmãos algo que tem me vindo no coração nesses últimos dias, enquanto nós estávamos ali, naquele acampamento de adolescentes. Nós vamos entrar no texto, mais propriamente dito, o Senhor tem uma palavra a nosso respeito, a cada um de nós, sobre a paternidade dele sobre nós, baseado nesse ensino que nós acabamos de ler, do Senhor Jesus falando aos seus discípulos. Mas eu quero compartilhar algo que tem me doído o coração. Irmãos, eu comecei a trabalhar com adolescentes muito jovem no meu ministério. Eu estava basicamente saindo da adolescência ali pelo ano de 99 e no ano 2000 eu já assumi um trabalho missionário de pastorear os adolescentes da igreja, de ganhar os adolescentes do bairro para Jesus. Eu trabalhava com os embaixadores do rei, fazendo um trabalho voltado para evangelismo com futebol e discipulado na palavra de Deus, formação missionária mesmo, e ajudando a minha mãe com o trabalho das mensageiras do rei, que era basicamente o mesmo trabalho, mas voltado para as meninas. E eu trabalhei por muitos e muitos anos e intensamente nesse ministério. Então, meus irmãos, eu saindo da adolescência, comecei a trabalhar com adolescentes, e assim eu fui nesse ministério até o ano de 2012 e continuei ainda trabalhando com adolescentes na escola até o ano de 2016, se não me engano. Então, meus irmãos, por que eu estou falando dessa linha do tempo? Para vocês entenderem que não é de hoje, que não é de agora, e que Deus me deu o privilégio de assistir um processo que vem acontecendo nas últimas gerações, de uma verdadeira degeneração, meus irmãos. Porque aquilo que eu via em alguns no passado, eu passei a ver em muitos. Então, de 2016 para cá, eu interrompi o trabalho direto de discipulado de adolescentes, de evangelização de adolescentes, delegando isso a outros irmãos da igreja, não é? E cuidando do geral da igreja. E, de repente, nesses últimos dias, eu estive mergulhado num universo teen, não é? Num universo de adolescente atualizado. Parece que Deus foi lá no teclado dele, apertou F5, assim, sobre a minha janela, começou a rodar carregando. Novas referências, novos artistas admirados, novos filmes que são assistidos. Isso eu não tenho problema. Mas, meus irmãos, que desespero. Que geração destruída. Que dor terrível que me dá no coração. Porque à medida que a humanidade vai avançando, a gente vê, né, tantas campanhas, tanto esclarecimento, proteção contra abuso, sabe? Fazendo campanhas contra abuso de crianças e de adolescentes. Meu Deus do céu, como que grande parte deles sofreram abuso ao longo da vida e carregam dentro de si todo tipo de transtorno. Uma sociedade que vem massificando ali, inserindo no coração deles todo tipo de ideologia maluca. E esses adolescentes, meus irmãos, grande maioria deles, já não sabe quem eles são. O que antes eram casos específicos, agora está generalizado. É a geração apaixonada pelas ideologias LGBT e mais um monte de coisa, que também é a mesma geração depressiva, que auto se flagela. É a geração suicida, que nós estamos tentando derramar cura de alguma maneira. É a geração da orfandade.
E eu quero explicar para vocês nessa noite, para aqueles que ainda não sabem principalmente, o que isso significa. Porque quando a gente fala de orfandade, nós estamos falando de um sentimento próprio do órfão. Mas não é algo que está lá simplesmente num campo de refugiados da guerra da Síria, onde os pais todos foram mortos na guerra e ali estão as crianças sendo cuidadas de qualquer jeito por terceiros. Não! Nós estamos falando de Brasil, dos adolescentes que convivem no ambiente das igrejas, meus irmãos, que vão para a escola todo dia e às vezes o pai está vivo. Mas é uma orfandade de pai vivo, se é que você consegue entender isso. O pai existe, mas é como se não existisse. Muitos e muitos casos em que o pai foi simplesmente aquele que gerou uma criança, mas não se faz presente na vida dele. E há um desespero no coração, sabe, de cada um deles, de como eu queria o meu pai. E às vezes por um sentimento de egoísmo, por uma maluquice qualquer, o cara desfaz a família dele, dá a linha e nunca mais vê os próprios filhos. Ou às vezes o pai mora dentro da própria casa, mas é tão ausente, que é como se não tivesse. Não há conversa com os filhos, não há qualquer tipo de orientação. E o que isso tudo tem a ver com esse estrago na geração que eu estou falando para vocês, irmãos, tudo. Porque quando Deus instituiu a família, Ele colocou em cada pessoa um papel muito específico para o funcionamento de uma maneira geral. Ele quer fazer fundo musical durante a mensagem, né? Se fosse teclado, aí ia ficar mais fácil, mas bateria... Irmãos, quando a gente olha na Bíblia, o papel do pai na família não diz respeito simplesmente a gerar alguém. O pai não é simplesmente aquele que gera. Mas você olha, por exemplo, para o modelo dos patriarcas do Antigo Testamento, que não tem nada a ver com essas bobagens de patriarcado que estão dizendo hoje. Mas o patriarca, o pai no Antigo Testamento, era aquele que realizava várias coisas sobre a vida dos seus filhos. Era aquele que era o detentor da palavra da bênção. Ele era aquele que liberava a bênção sobre os seus filhos. E com essa bênção revelava diretamente a identidade dos seus filhos. Aquilo que Deus colocou sobre o pai para derramar sobre os seus filhos. Não só em palavras, mas com um exemplo, com todo um legado que era transmitido para as próximas gerações. O patriarca, ele era responsável pela provisão da sua casa. Era aquele que fazia com que a sua família tivesse o que comer, levantando, trabalhando, provendo recursos, trazendo recursos suficientes. Uma pessoa com sentimento de orfandade no seu coração, ela é uma pessoa insegura. Eu me lembro de ouvir certa vez sobre um tanto de crianças no final da Segunda Guerra Mundial, órfãos da guerra, que depois de passarem um inferno na terra foram amontoados no orfanato. E os irmãos que estavam ali cuidando delas perceberam que elas não conseguiam dormir. E aí, descobriram uma estratégia para fazer com que elas se acalmassem e dormissem. Davam um pedaço de pão para cada uma, porque ali elas abraçavam aquele pão, seguravam aquele pão e dormiam tranquilas. Porque o problema todo que elas carregavam era uma inquietação a respeito do dia seguinte, porque tinham sofrido tanto que não sabiam se iam ter o que comer no dia seguinte. Orfandade faz isso no coração do ser humano, deixa a gente inquieto, deixa as pessoas sem saber o que vai ser daqui a pouco, desesperadas, inquietas pelo que vai vir. Irmãos, são tantas e tantas questões relacionadas a esse sentimento, mas a resposta para todas elas é a mesma. O mundo precisa de um pai. A mensagem de hoje é basicamente sobre isso. Você precisa de um pai. O mundo precisa de um pai. Quando Deus se revela à humanidade, desde ali do Antigo Testamento, Ele se revela de diversas formas. Você vê vários nomes de Deus no Antigo Testamento. É o Elohim, é o Yavé, é o Adonai, é o Yavé Rafá, Shaddai.
E por aí vai. Cada um desses nomes aponta para uma característica de Deus, para algum atributo, para algo que Ele faz. E cada um desses nomes carrega algo que revela a nós um caráter de Deus. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho ao mundo. Deus enviou Ele mesmo na forma de filho. Sabe para quê? Por que na forma de filho? Para revelar o Pai. Jesus veio como filho, porque Ele precisava ensinar para cada um de nós a respeito do Pai. No Antigo Testamento existia vagamente essa ideia de Deus como Pai, geralmente relacionado a pessoas específicas, é o pai do rei, é o pai do povo de Israel como nação. Mas de repente vem Jesus com um ensino um pouco mais aprofundado e desenvolvido a respeito disso, que diz que todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Não se trata simplesmente de uma filiação para toda a humanidade, mas para todo aquele que recebe Jesus, essa pessoa se torna filha de Deus. E o ensino de Jesus o tempo todo é revelando o Pai, falando a respeito do Pai, se referindo a Deus, o Criador de todas as coisas, como o Pai nosso que está no céu. E quando a gente entende Deus como Pai, algumas coisas começam a mudar dentro de nós. As pessoas às vezes veem Deus como aquela figura, às vezes até maligna, punitiva, opressora. Um velho chato que não quer que o povo se divirta. Parece que a imagem de Deus que muitos carregam é essa. Aquele velho da bola lá, que você está jogando bola na rua, se caiu no quintal dele, ele vai furar a bola, sabe? Mas não é isso que Jesus mostra. Jesus mostra Deus como Pai. Ele fala assim, olha, vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus lhe dará tudo aquilo que vocês estão precisando. Esse é o nosso Pai, meus irmãos. Na parábola do filho pródigo, Deus é representado por um pai que perdoa. Deus é representado por um pai que é capaz de ver o seu filho fazer tudo de errado, pegar tudo de bom que ele deu e gastar de forma errada, e aprontar todas, e envergonhar o nome da família. Mas no momento que esse filho se arrepende e vem voltando para casa, esse pai, cheio de amor no coração, vai correndo na direção dele, se joga sobre ele e abraça. E não joga na cara dele o que ele fez, pelo contrário, pega, bota dentro de casa, dá o anel de filho, faz uma festa com dança para comemorar. Esse é o nosso Deus é Pai. E Jesus vai explicando várias coisas a respeito do Pai, e Ele fala assim para os seus discípulos, olha, não se turbe o vosso coração, não fica aí com o coração atribulado. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu estou indo preparar lugar. Ele fala na sequência desse texto, um pouquinho antes disso, que nós acabamos de ler. Isso revela para a gente que os filhos não são simplesmente para essa terra, mas tem algo de muito especial reservado para nós na casa eterna do Pai. Como esse ensino é importante, meus irmãos. Como esse ensino é fundamental. E Jesus vem falando a respeito do Pai, o texto que nós lemos. Aqui no verso de número 7. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o reconheceis e o tendes visto. E aí Felipe diz o seguinte, um dos discípulos que está lá, vira para Jesus e faz a seguinte réplica. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 3 anos ouvindo a respeito do Pai, coisas maravilhosas sobre o Pai. Eu entendo o coração do Felipe ao pedir, Senhor, mostra-nos o Pai, porque esse é o anseio da humanidade. A humanidade inteira precisa de um Pai. Todos nós precisamos desse Pai perfeito. E Felipe pede, mostra-nos o Pai. Irmãos, a figura do Pai é algo tão forte, tão poderoso, que o entendimento que as pessoas têm de Deus
está totalmente, como eu venho explicando, relacionada à figura do Pai. E se Satanás consegue distorcer a figura do Pai na mente das pessoas, as pessoas têm dificuldade de entender quem é Deus. O reino das trevas, no tempo presente, tem feito uma devastação nas famílias e tirado a figura do Pai, porque quando a gente chega com essa mensagem de paternidade de Deus, e a gente vira e fala assim, olha, Deus é Pai, a pessoa automaticamente, às vezes até inconscientemente, a associação vai acontecer, Pai é aquele que me abandonou, Pai é aquele que não se importou comigo, Pai é aquele que me deixou passar fome, Pai é aquele que abusou de mim. É isso que muitas pessoas carregam. Então a mensagem poderosa de cura, de transformação, de que Deus é Pai, é roubada do coração das pessoas. Satanás não conseguiu mudar a Bíblia, mas ele consegue mudar o significado de muitas coisas na cabeça das pessoas. Então muitos não sabem que precisam de um pai, porque para eles, paternidade não significa muita coisa. Mas Filipe entendeu, e ele traduz na fala dele o anseio de toda a humanidade. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Quem é o Pai? E aí Jesus dá uma resposta curiosa. Jesus, eu imagino, né? Ele olhando assim para o Filipe. Filipe, quanto tempo que eu estou com você, Filipe? E você está pedindo para eu revelar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ele já tinha dito 2 capítulos antes, eu e o Pai somos um, e deu uma confusão danada, tentaram apedrejá-lo por causa dessa fala, porque é um escândalo. Como é que o Pai, que é o Criador de todas as coisas, de repente é a mesma coisa que aquele ser humano? Mas é isso, meus irmãos, que ele está ensinando nesse texto. E aqui está a chave para a cura. Para você que de repente teve a imagem de pai distorcida na sua cabeça, e de repente não consegue desfrutar de toda a paternidade de Deus por conta disso. Quem vê a mim, vê o Pai. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Há 8 anos atrás eu preguei uma mensagem aqui nessa igreja, também nesse texto. Bastante diferente, mas com o seguinte título: A Interface de Deus. Ou se você é um pouquinho mais gringo, a interface de Deus. É engraçado estar lá no canal no YouTube até hoje, eu pregando sem microfone, porque naquela época nós fomos proibidos de usar microfone, por perseguição religiosa aqui no nosso entorno. Só tinha essa parede aqui, nós estávamos no meio da construção, e eu pregando, gritando, e era buzina. Se você abrir lá, procurar a interface de Deus, uma mensagem interessante que a gente mergulha um pouquinho nessa parte da mensagem. Carro passando, buzina passando, e a mensagem aqui sendo pregada, gente aceitando Jesus, como estamos fazendo com microfone, com instrumento, nos dias de hoje. Mas, meus irmãos, naquele dia eu expliquei algo para a igreja que eu queria resgatar nesse momento. Você sabe o que é interface? Quem aqui mexe com computação, quem aqui é da área da tecnologia, um pouquinho mais antigo, deve se lembrar que os computadores antigamente eram um pouco mais difíceis de você operá-los. Quem é da época do DOS, por exemplo, você tinha que digitar linhas e linhas de código para poder aparecer alguma coisa, para rodar algum programa. E até hoje, meus irmãos, quando você pega um computador e um celular e vê tudo bonitinho, uma foto aparecendo, um filme passando, você não tem noção do que está por trás daquilo. Códigos e códigos e códigos. Eu tenho um irmão, meu irmão mais velho, ele é programador. E ele vai lá e digita várias linhas de código que vão fazer com que o computador faça muitos e muitos códigos, que a gente não vê aquilo acontecendo, porque a gente não iria entender nada. O que a gente entende? A interface. Algo que a gente olha e consegue se relacionar com aquilo que foi programado. Então, quando eu digo para vocês, Jesus é a interface de Deus, eu quero que você entenda que o Deus incompreensível, maior do que tudo, aquele que é Espírito, ele tem uma imagem para que a criação consiga se relacionar com ele. O primogênito de toda a criação, a Bíblia vai se referir a Jesus dessa maneira. Então, de repente,
alguém que não tinha um rosto para Deus, na mentalidade judaica, agora pode olhar, Jesus tem um rosto, Jesus chora, Jesus tem mão, Jesus abraça. E para você entender quem é o Pai, você precisa entender e olhar quem é Jesus. Para você saber a opinião do Pai a respeito de alguma coisa, você precisa olhar para Jesus, porque Ele é plenamente Deus. Deus está nele e Ele está em Deus. A gente precisa entender bem isso, sabe? Tem uma seita aqui na nossa região que diz que Jesus não é Deus. Mas, meus irmãos, o que a Bíblia ensina não é só que Jesus é Deus, mas que Deus é Jesus. Isso é forte. Deus é Jesus. Toda a sua plenitude, expressa corporeamente, com carne e osso, sendo revelada aqui no meio dos homens. Eu sei que a Bíblia é usada para todo tipo de autoritarismo, muitas vezes, para pessoas fazerem até o mal umas contra as outras. Mas quando você olha para a natureza de Jesus, para como Ele se expressa, como Ele age, meus irmãos, você entende o coração do Pai, você entende quem é um pai de verdade, e você que é pai começa a entender como você deve ser pai. Vamos olhar para como Jesus tratou as crianças. Em muitas culturas a criança não era nada. A ideia de construir leis que protejam as crianças é algo muito recente na nossa história. E ainda assim essas leis não têm sido cumpridas. É uma luta constante para a gente fazer valer as leis de proteção à infância. Mas, meus irmãos, quando a gente olha para Jesus, a gente entende a opinião de Deus. O que Ele pensa das crianças. Quando as pessoas começam a tentar impedir que as crianças sejam trazidas a Jesus, Ele fica indignado. Ele diz: deixem vir a mim as crianças, porque o reino dos céus é delas. Jesus é aquele que abraça crianças. Jesus é aquele que abençoa crianças. Jesus é aquele que pega uma criança no colo e diz: ei, você quer entrar no reino de Deus, você precisa ser igual a essa criança. Jesus deu uma importância para a criança que não se tinha na humanidade, porque Ele fez isso, porque Ele é Deus. Essa é a opinião de Deus sobre as crianças. Ele valoriza, Ele protege, Ele discipula, Ele coloca ela com um papel importante no reino de Deus. Você quer saber a opinião de Deus sobre as mulheres? Olha como Jesus tratou as mulheres, meus irmãos. Enquanto pessoas usam a Bíblia como desculpa para maltratar muitas mulheres, e isso aconteceu ao longo da história muitas e muitas vezes. Olha como Jesus tratou as mulheres. Olha para a história da mulher samaritana, por exemplo, ali na beira do poço. Uma estrangeira. Um judeu não iria nem falar com uma mulher estrangeira. E de repente os discípulos chegam e Jesus está ali conversando com ela, honrando, curando, derramando a sua salvação sobre ela, restaurando a história daquela mulher que estava totalmente perdida. Quando Ele traz revelações sobre o passado dela, não é para jogar na cara, é para poder dar a ela uma revelação profunda de quem Ele era, para que ela bebesse dessa água que mataria a sua sede de uma vez por todas. Porque essa é a opinião de Deus sobre as mulheres. Deus não quer a opressão de mulheres, Deus quer salvação das mulheres, Deus quer cura para as mulheres. Para cada situação do ministério de Jesus que você parar para olhar, você vai ver uma revelação do Pai, você vai ver o amor do Pai. E o mundo precisa de um pai. Como o mundo vai conhecer essa revelação de Deus? A partir do momento que você começar a revelar ao mundo esse amor do Pai. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Você é curado por essa revelação. Você aprende o que é ser filho amado de Deus.
E aí o que você faz? Você começa a amar as pessoas com esse mesmo amor. A partir disso que você recebeu do Pai, você começa a derramar isso sobre o mundo ao seu redor. Você vai falar as coisas que Jesus falou e principalmente você vai fazer as coisas que Jesus fez. E o mundo vai conhecer que vocês são discípulos dele, porque vocês se amam uns aos outros. E o mundo vai conhecer o Pai. O único evangelho que as pessoas estão lendo, as pessoas de fora da igreja, o único evangelho que elas estão lendo é aquele que eles leem na sua vida. É aquele evangelho que eles veem no seu dia a dia, no seu comportamento, na maneira como você trata os seus filhos, na maneira como você trata a sua esposa, na maneira como você trata os seus colegas de escola. É aí que nós vamos revelar quem é o Pai. Irmãos, as crianças da nossa geração precisam conhecer o Pai. Algumas delas estão bem confusas dentro de si. Os adolescentes da nossa geração estão bem estragados, grande parte deles, dentro de si. Mas a única cura que nós temos é eles conhecerem o Pai. O Pai que nos restaura, o Pai que nos ama. Tem gente que não quer receber Jesus como seu Salvador porque acredita que não vai dar conta. Porque acredita que não vai conseguir vencer o pecado. Mas quando eles conhecem o Pai, Jesus é aquele que diz, vai e não peques mais. É aquele que acredita que é possível, que vai dar certo, que você pode seguir com a sua vida sem voltar para os erros que você cometeu. Porque Ele está com você a partir de agora, Ele te fortalece e te leva a ter uma vida em santidade. E Satanás não vai mais poder ter poder para tocar em você. Porque você agora é filho e anda como filho de Deus. Conheça o Pai e seja pai sobre essa geração. Uma das coisas que Deus colocou no meu coração ali naqueles dias foi que nós chegamos num momento na nossa igreja em que nós precisamos cuidar dos adolescentes da seguinte forma. A gente passou muito tempo com um ou outro adolescente, a maior parte os filhos dos irmãos da igreja, e de repente, nesses últimos meses, Deus enviou muitos adolescentes com seríssimos problemas de paternidade. Nós temos tido uma faixa de 60 adolescentes aqui, meus irmãos, na quinta-feira. A nossa equipe de trabalho está aprendendo a lidar com eles. E Deus quer que a gente ensine paternidade sobre essa geração. Uma coisa que Deus colocou no meu coração é que nós vamos fazer uma imersão teen, uma imersão total, só que só para adolescentes. Não só para os adolescentes, para esses 60 que têm vindo, para aqueles que já são filhos da igreja, dos irmãos da igreja, mas para tantos outros que Deus vai mandar. Porque não vai ser só um, meus irmãos. E olha, eu saí de lá já com vários esboços, eu peguei o caderno, comecei a rabiscar um monte de coisa, porque eu comecei a receber de Deus algumas revelações muito específicas sobre o que eles precisam receber, meus irmãos. Mas eu tenho certeza que o principal não vai acontecer simplesmente no fim de semana. Tiago, eles precisam de paz. Não é de paz, não, é de paz. Pais e mães espirituais, que eles possam olhar e dizer, eu quero ser homem como ele é homem. Porque as referências que eles estão tendo são os professores de escola, que às vezes passam muito mais tempo com eles do que os próprios pais em casa. As referências que eles estão tendo hoje são os youtubers carregando tudo que não presta nesse mundo. As referências que eles estão tendo são os doramas que eles assistem, as séries que eles assistem, os animes que eles assistem. Mas o que eles precisam é de um pai. E eu queria que nesse momento a gente orasse pelos adolescentes da nossa igreja. E por isso tudo que Deus vai fazer a partir de nós. Vamos fazer isso. Se coloca de pé nesse momento. Você que tem
entre 12 e 18. Vem aqui na frente representar esse grupo. Vem aqui representar seus colegas de escola, vem aqui representar essa geração. Teve gente aí que ficou com vontade de vir, né? Amém. Nós vamos abençoar os nossos adolescentes. Mas não só eles. Eu quero que você libere uma palavra de Deus sobre essa geração, sobre todos esses que Deus tem trazido até nós e sobre todos aqueles que Ele vai trazer. Nós oramos por uma geração que não se desvie na adolescência. Pessoas que vão cruzar a adolescência e a juventude em santidade, como homens e mulheres do Senhor. Estenda as mãos de vocês sobre eles e podem começar a orar. Meu Deus, nosso coração dói por essa geração. Usa a nossa igreja para entregar paternidade sobre esses adolescentes, meu Pai. Sobre cada um desses ferido por falta de um pai. Sobre cada um desses que tem dentro de si um sentimento de orfandade e muitas vezes nem sabe. Pai, que eles conheçam a Ti como Pai perfeito, que eles tenham no Senhor o refúgio, os braços do Pai, o sustento do Pai, a cura do Pai, a transmissão da identidade que só o Pai pode entregar. Eu profetizo sobre essa geração, uma multidão de adolescentes das escolas, das ruas, do bairro, aqui nesse lugar adorando ao Senhor, entendendo a paternidade do Senhor sobre eles, sendo curados não só no Imersão Team, no Veredas a Pergunta, mas principalmente no convívio saudável com figuras paternas da nossa igreja, com pessoas que estarão aqui para abraçar, para apoiar, não mais ferir, não mais decepcionar, mas que eles vejam Jesus em cada um de nós, e vendo Jesus, vejam o Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus, podem se assentar.